Quando a mulher moderna, ela passou ali a planejar a parte da maternidade, quando ela quer engravidar, né, algumas coisas começaram a ocorrer, né? Então, por exemplo, é muito comum a mulher primeiro querer alcançar uma profissão, né, dos seus sonhos, digamos assim, uma profissão onde ela se sinta mais realizada, né? Ou uma promoção no próprio trabalho, primeiro, antes da gestação. De repente ela começa a pensar ali num estudo primeiro e depois ela vai pensar nessa gestação, tá? E às vezes quando ela chega no momento de pensar numa gestação, ela já está numa idade considerada às vezes até uma idade de risco para engravidar, tá? Mas ela tem esse planejamento, então ela não pensa muito nos aspectos negativos que podem acontecer nesse período, né? Eu acredito que nenhuma mulher, a partir do momento em que pensa em engravidar, vai imaginar, bom, quais são os meus riscos, né, nesse momento, desde que a gente tá falando de uma gravidez saudável, tá? Quais são os meus riscos? Quais as minhas alterações negativas? A gente não tá pensando nisso. Na verdade, a gente tá, né, gestando esse bebê na nossa psique, né, na nossa cabeça. E aí, depois que a gente vai pensar, né, no que de fato pode ou não pode acontecer. Na verdade, quando a gente está vivenciando aquilo. Então, o que que a gente faz, né? Geralmente, algumas mulheres ainda, quando tem muito planejamento, chegam até o seu ginecologista e pergunta, né, o que que pode fazer, que a partir daquele momento quer parar de tomar o anticoncepcional e quer engravidar. Bom, a princípio, o ginecologista orienta ali, né, o ginecologista obstetra, geralmente, ele vai orientar ali que você tome algumas vitaminas de preparação, tá? E tentar, né? Primeiramente, você precisa tentar ter o bebê através da relação sexual, tá? E só depois disso, se alguma intercorrência vier a acontecer, ou após aí um período mais ou menos considerado de um ano, você não engravidar, o ginecologista pode te orientar a verificar, né, as possíveis causas de infertilidade, propor algum outro tipo de tratamento, se for necessário. Enfim, então tem todo um planejamento, né? Mas o que que acontece nesse planejamento? Em um dos medos que eu trouxe aqui para vocês, do primeiro, segundo e terceiro trimestre, as mulheres, elas apresentam o medo do aborto. É um medo inevitável? É um medo inevitável, né? Nesse momento. Mas existem manejos desses medos, né? Algumas habilidades que você pode criar para passar por esse medo de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais leve, tá? Então eu convido você para ficar comigo até o final desse vídeo, para saber quais são as habilidades que você pode utilizar se você está passando por esse medo de aborto, por exemplo, tá? Então fica comigo até o final que eu vou trazer algumas dicas que podem te auxiliar. Bom, quando chega ali, né, o momento de planejar esse bebê e começar a tentativa, a gente começa primeiro com aquela expectativa mensal, né? Então, todas as vezes que chega o período menstrual, a gente fica naquela expectativa: será que vai descer? Será que não vai descer? Com quanto tempo eu devo fazer ali o meu teste, né, para saber se eu estou grávida? Então, a gente passa ali por um período de muita tensão e ansiedade, tá? Medo também, será que vai levar muito tempo? Será que não vai levar muito tempo? Né? Será que eu vou dar conta de esperar esse tempo? Porque parece que não passa, então todos os meses aí se torna um mês, né, de intensa expectativa. O meu primeiro filho, hoje eu sou mãe de 2 filhos, o meu primeiro filho eu levei 5 meses para engravidar. E era muito difícil para nós enquanto casal, né? Mais para mim, mais para a mulher, porque a mulher tá mais na expectativa, o homem só fica aguardando ali a surpresa, se houver, ou então a comunicação daquela gestação, tá? Mas todas as vezes que eu fazia o teste e que dava negativo, era uma frustração muito grande, porque eu sabia que dali eu tinha que esperar mais um mês para tentar novamente, fazer um teste novamente
né, e conseguir ter essa gestação, né? E aí a gente escuta diversas coisas, o que dá para fazer, um chazinho que pode tomar, e a gente vai tentando aí, né, trazer de uma maneira tranquila e uma maneira mais rápida, na verdade, né? Não é nem tranquila, é uma maneira mais rápida de ter aí o bebê, tá? E aí, quando chega o positivo, a gente quer tanto essa gestação, que ela foi uma gestação desejada, uma gestação planejada, que primeiro eu consegui fazer tudo aquilo que eu tinha proposto e agora eu quero, né, poder construir uma família, construir aí um processo de maternidade. Quando chega esse positivo, para mim é mais uma festa, né? E eu, de fato, não olho outros aspectos negativos e sim os positivos, tá?